don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. We all got dreams, we all want things, but what you gonna do if you believe? Galera, olha só, o transistor tá trabalhando frio, não tá nem esquentando. Então o vídeo de hoje vai estar um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês os pormenores de como montar isso daqui. Bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos vocês muito bem-vindos ao canal mais uma vez. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu vou mostrar para vocês como que eu faço para projetar esse amplificadorzinho aqui do zero. Eu vou mostrar como que eu faço os cálculos para encontrar o valor de cada componentezinho desse daqui. Esse vídeo eu fiz ele para ajudar o Alisson Leal, que tentou montar esse amplificadorzinho aqui e enfrentou dificuldade. Então, ajudando ele, eu espero conseguir também ajudar outras pessoas que tiveram essa dificuldade, que possam ter tido essa dificuldade. Então, pessoal, vamos lá. Aqui tá, né, o desenho esquemático do circuito. E galera, eu vou tentar entregar esse conteúdo de uma forma bem simples e prática. Até porque, pessoal, eu não sou engenheiro eletrônico, não sou um grande especialista nisso daqui. Eu apenas vou tentar passar aqui para vocês o pouco que eu sei, tá bom? Então, galera, olha só. Vou colocar aqui o valor das tensões com caneta vermelha. Primeira coisa que você tem que observar é que cada transistor desse aqui, ele possui uma queda de base para emissor de 0,7 volts, pessoal, ó. 0,7 volts. Esse aqui também tem. E esse aqui também tem essa queda de 0,7 volts. Tá bom, pessoal? Os diodos, eles também possuem uma queda de 0,7 volts. Certo, pessoal? Aqui eu tenho 12 volts da fonte e esses 12 volts, pessoal, desses 12 volts, metade fica nesse resistor e nesse transistor NPN aqui. Então 6 volts aqui e logicamente nesse resistor de baixo e nesse PNP vai ficar os outros 6 volts de tensão. Porém apenas nesse resistorzinho aqui, pessoal, fica uma tensãozinha bem pequenininha. Porém nós precisamos saber que tensão que é essa para a gente poder encontrar o valor desse resistor e desse aqui também. Essa tensão costuma ser 10% de 0,7 volts. Se você fizer a conta aí na sua calculadora, você vai ver que vai ser 0,07 volts. E aqui é a mesma coisinha, 0,07 volts. Certo, pessoal? Agora ficou faltando essa linha aqui, ó. Essa tensão de 12 volts vai vir aqui e ficar dividida entre esses 4 componentes. Então, pessoal, aqui nos diodos você já tem o valor de 0,7 mais 0,7, totalizando 1,4 volts nos dois diodos. Então, pessoal, se vocês pegarem esses 12 volts aqui, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem, ó, esses 12 volts, certo? E se você tirar 1,4 volts, né, que são dos dois diodos aqui, você vai ter essa tensão aqui de 10,6 volts. Essa tensão aqui, ela vai ser dividida, pessoal, igualmente entre esses dois componentes aqui, o transistor e o resistor, totalizando aqui com 5,3 volts. Ou seja, 5,3 volts fica no resistor e também 5,3 volts fica nesse transistor aqui. Certo, pessoal? De forma que se você somar essa tensão com a tensão dos dois diodos e essa tensão que fica aqui, sempre tem que dar os 12 volts. Agora, pessoal, é a tensão que fica nos resistores aqui que estão na base do transistor. Galera, essa tensão aqui, se você pegar as ponteiras do multímetro e medir aqui no negativo e aqui no meio dos dois resistores, é lógico que você vai ter essa tensão de 6 volts, não é? Então, pessoal, esses 6 volts, eles vão vir aqui, pessoal, ó,
e vão chegar na base do transistor, dos 6 volts. Porém, pessoal, vocês reparem que ele vai enxergar aqui essa perda de 0,7 volts da base emissor desse transistor. Ou seja, se ele tem essa perda, logo, pessoal, é aqui, ó, 6 volts, tá vendo? Menos 0,7 volts aqui, ó, tá vendo? E aqui vai ficar 5,3 volts. Então aqui nos dois resistores tem esses 5,3 volts. Pronto, pessoal, a parte das tensões já estão prontas. Agora nós precisamos determinar a corrente no circuito, começando por essa corrente que passa aqui nesses dois resistores, transistores e resistores. Para isso você precisa ir no datasheet desses transistores aqui. Se você for no datasheet, por exemplo, do BC337, você vai observar isso daqui que está aparecendo aí na tela para vocês. Você pode observar que está aí PD, que significa potência dissipada, e logo à frente vocês vão observar que está escrito 625 miliwatts. E logo abaixo você vai ver que tem uma outra de 1,5 watts. Tá, mas tem duas potências. Qual dessas aí que eu vou utilizar? Você vai utilizar essa de 625 miliwatts, porém você pode anotar essa de baixo aí também. Você pode reparar que a potência está em miliwatts, nós precisamos passar para watts. Para isso nós precisamos dividir ela por 1000, galera. E aí você vai ter 0,625 watts, certo? E aí, galera, o próximo passo é vocês pegarem essa potência aqui e dividir ela por essa tensão aqui, ó, 6 volts. E aí, galera, vocês vão encontrar uma corrente em torno aí de 0,104 ampere, certo? Repara que eu estou colocando o valor da corrente com essa caneta azul mais escura para facilitar para vocês, tá bom, pessoal? Aqui, isso aqui é o mesmo, pessoal, que 104 miliampere, tá bom? Para produzir o áudio no alto-falante, ele vai conduzir aqui o transistor alternadamente, tanto tensão quanto corrente. E aí, galera, no momento em que essa corrente aqui for maior do que esse valor aqui, ele vai puxar mais potência no transistor. E aqui, galera, é o seguinte: quando essa potência que ele puxar chegar muito perto dessa, o transistor vai aquecer. E se ele passar dessa potência aqui, de 1,5 watts, o transistor vai queimar. Então, galera, a ideia aqui é a gente fazer o que? Colocar uma corrente para poder passar aqui menor do que essa. Por exemplo, você pode colocar 30, 40, 50 miliampere. No meu caso aqui, eu vou estar utilizando uma corrente, galera, de 70 miliampere. Tá bom, pessoal? Só que é claro, eu preciso passar esse valor para ampere dividindo por 1000. E aí vai dar 0,07 ampere. Então essa corrente aqui que eu vou estar utilizando ela para passar aqui. Repara que eu anotei ela aqui. Agora essa corrente que vai passar aqui nessa malha aqui, ó, pessoal, alguns livros ensinam que ela tem que ser 10 vezes menor do que essa corrente aqui, galera. Vocês vão pegar essa corrente aqui, ó, eu coloquei ela aqui em cima, vai dividir ela por 10, e aí eu vou colocar o valor aqui embaixo aqui, ó, vai ser 0,007 ampere. Tá vendo que aumentou mais uma 0 depois da vírgula? Isso aqui é o mesmo que 7 miliampere, tá bom, pessoal? Esse 7 miliampere ele vai passar aqui. Agora, o próximo passo é nós encontrarmos a corrente que vai vir aqui na base do transistor, certo? E aí, galera, essa corrente que vem aqui depende do ganho desse transistor. É importante você saber o ganho do seu BC547 que você for usar.
No caso, eu sei o ganho desse. O ganho desse aqui, pessoal, ele é de 211, certo? Então, basta eu pegar esses 0,007 mA, né, que passa aqui, e dividir por 211. Olha, pessoal, eu coloquei aqui, ó, tá vendo? 0,007 dividido por 211. Isso aqui, pessoal, vai te dar uma corrente de 0,00033 ampere. Isso aqui é o mesmo que 33 microampere, uma corrente bem baixinha. Pronto, galera, nós já temos os valores das correntes e temos os valores das tensões. Agora é lei de Ohm simples. Basta você pegar a tensão que está em cima de cada componente e dividir pela corrente. Vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei 0,07 volts que está no resistorzinho aqui, ó, e dividi pela corrente, ó, 0,007 ampere. E que você tem aqui, ó, 1 ohm. Então, essa resistência aqui, ela vale 1 ohm, certo? Logo, essa aqui também vai valer 1 ohm porque é a mesma resistência, é o mesmo valor, tá, pessoal? Aqui em cima é a mesma coisa. Você pega essa tensão aqui de 5,3 volts, coloquei aqui a continha, ó, 5 volts dividido por 0,007. Aí vai dar uma resistência aqui, pessoal, olha, de 757. Porém, você não vai conseguir encontrar um valor igualzinho esse. Basta você pegar um valor comercial que você encontra, por exemplo, em sucata por aí, ou que você compra, certo? E aí você vai achar aqui um valor de 750 ohms, certo? 750 ohms. E aqui é a mesma coisa, você pega 5,3 e divide por essa corrente aqui, ó. Olha, coloquei a continha aqui para vocês, tá vendo, ó? Aí aqui vai dar 162K, tá? Porém, eu não tenho esse resistor, então o que a gente faz? Coloca um aqui de 150K, tá vendo? E esse aqui, ó, você coloca de 12K. Ó, e aí dá os dois somados dá 162K. Pronto, galera, é isso aqui que eu faço para projetar esse circuitinho aqui. Olha, aqui eu organizei bem melhor para vocês verem, olha, a questão das correntes, tá vendo aqui, ó, que passa em cada lugar, a corrente da base aqui e as continhas que você faz aqui, ó, para achar o valor das resistências, tá vendo, ó, e a outra aqui, ó. Agora nós vamos para a parte do aplicativo para você testar isso daqui antes de montar. Bora lá. Então, galera, eu tô aqui na tela do meu celular e você pode observar que na parte de baixo aqui tem esse aplicativozinho aqui de cor amarelo e preto, que é o Proto. Esse aqui é um simulador de circuito. Eu utilizo ele para poder testar os circuitos que eu monto, né? O circuito que eu projeto antes de montar na prática. Circuito 3 aqui, ó, tá o amplificadorzinho que a gente fez aqui no vídeo. E você pode observar que aqui nesse botãozinho verde de baixo aqui, ó, eu vou apertar nele para ele poder simular o circuito. Ele vai ficar vermelho, ó, ficou vermelho, o circuito está sendo simulado. E observe aqui, pessoal, que o componente eletrônico que eu vou apertar, ele vai ficar verde, certo, pessoal? Por exemplo, eu vou ampliar aqui, ó, nos transistores de saída, NPN, PNP, e você pode observar que eu vou apertar no PNP, olha só, ficou azul, tá vendo? E aí, galera, você pode ver que tem uma tensão de 6.1 volts e no NPN de cima, ó, fica uma tensão de 5.9 volts, mais ou menos como a gente fez lá no caderno, né? Metade da tensão no transistor de baixo e metade no transistor de cima. Não precisa ser 6 volts certinho, mas você tem que tentar aproximar o máximo disso, certo, pessoal? Você pode observar que nesse resistor de cima aqui, acima dos diodos, tem essa tensão de 5,3 volts, igualzinho a gente calculou no caderno, e tem também esse resistor aqui que está polarizando a base do transistor NPN. Ele está com uma tensão de 5,5 volts
muito próximo do que a gente calculou lá no caderno. Tá bom, pessoal? Esse amplificadorzinho aqui que está sendo simulado, eu não tenho nenhum sinal na base dele. Você pode ver aqui, ó, que está desconectado do capacitor de 10 microfarad, certo, pessoal? E também tem esse resistor aqui que está simulando um alto-falante de 8 ohms, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, pessoal. Nesse transistor aqui, NPN, eu vou fazer de conta que eu vou colocar outro BC547 igualzinho esse que está aqui, porém com ganho maior. Olha o que vai acontecer. Eu vou mudar o beta dele, ó. O beta. Apareceu esse interruptorzinho redondo aqui embaixo. E mexendo aqui, ó, você pode ver que eu aumento o beta dele, ó. Eu vou aumentar para um valor em torno de 415, ó. 415 vou deixar. Vocês podem observar o seguinte, eu vou diminuir aqui, ó. E olha o que aconteceu com as tensões nos transistores, ó. Tá vendo? O transistor PNP ficou com a tensão bem baixa de 4,3 volts. E o transistor NPN ficou com a tensão maior de 7,7 volts. Por que isso aconteceu, galera? Isso aconteceu porque eu simplesmente vim aqui e mudei o beta do transistor. Eu coloquei o dobro do beta. E quando você faz isso, ele conduz mais corrente nessa malha aqui, ó, no resistor, nos dois diodos, o transistor. Ele conduz mais corrente nessa malha aqui e isso faz com que a tensão suba, ou seja, na parte da saída, o NPN fica com a tensão maior do que a tensão no PNP. E o que pode acarretar com isso? Pode acarretar isso aqui, pessoal. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o circuito aqui, a simulação, e vou vir aqui, ó. Você está vendo aqui na entrada? Eu vou acoplar aqui o sinal aqui, ó. E como se a gente estivesse colocando um áudio, tá? Então eu vou colocar ele para reproduzir um sinal como se fosse áudio. Então olha só, ele está reproduzindo e você pode observar as tensões que elas estão mexendo, tá vendo? Tá oscilando. Aqui o amplificador está em funcionamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou pausar no momento em que um transistor está com tensão maior do que a outra. Olha só. O de baixo, como a tensão subiu, lá em cima tá 8 e o de baixo tá com 4, quer dizer que o transistor NPN, esse aqui, ó, que tá com beta maior, ele tá conduzindo mais. E esse daqui, ó, o PNP, tá puxando mais corrente, pessoal, porque é assim que funciona, tá? Onde a tensão diminui, a corrente aumenta no amplificador. Então, você pode observar aqui, ó, vou apertar na base do NPN, ó. Certo, corrente baixíssima, 33 picoampere. Agora olha o de baixo. Olha só, 382,77 microampere, bem maior, né? Significa que um transistor de beta muito elevado, ele faz com que o de baixo, o PNP, ele costuma conduzir mais corrente do que o de cima. Na maioria das vezes, o PNP costuma aquecer mais. Porque se ele está puxando mais corrente, pessoal, a tensão no PNP diminui, como vocês podem ver aqui, ó, 3,5, né? Porém, a corrente nele aumenta, pessoal. Isso faz com que ele aqueça mais. Às vezes, mesmo não tendo nenhum áudio sendo reproduzido, ele já aquece, a hora que você liga ele já conduz. A corrente de repouso dele fica alta porque o transistor tem um ganho alto. Como que você resolve, pessoal? O circuito ele é projetado em cima do ganho do transistor NPN, esse transistorzinho aqui. O circuito é projetado em cima do ganho dele. Se você colocou um transistor que tem um ganho maior, o que você faz? Simples, pessoal, é só você aumentar a resistência. Olha só, vocês viram que a gente colocou o ganho dele lá em cima, tá vendo lá? O beta igual a 415. Ou seja, a gente praticamente dobrou, né, o ganho. O que você faz? Você vem aqui, ó, e coloca o dobro da resistência, você aumenta, tá? Se o transistor tem um ganho maior, a resistência tem que ser maior também, para poder igualar as tensões aqui na saída aqui, pessoal, ó, dos transistores NPN e PNP. Aí, ó,
Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Você vem aqui, ó, e coloca, vou colocar aqui uma resistência de o dobro, né? Vamos colocar aqui, ó, pessoal, coloquei um resistor de 320k. Então, você pode observar aqui, ó, que as tensões 5,9 no transistor de cima e 6,1 no transistor de baixo, tá vendo? No PNP, olha lá, ó. Você pode ver que desse jeito aqui, ó, o circuito vai funcionar perfeitamente. O transistor com beta de 415, só precisei dobrar a resistência, ó. Coloquei até um valor comercial, pessoal, ó, 320k. Você encontra esse resistor em sucata, tá bom? Então é isso aí, galera. É isso que acontece. É isso que você precisa saber quando você for montar esse circuito e você tiver dificuldade. O segredo tá na polarização do circuito, no resistor de base, tá bom, pessoal? Então, fica a dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Até a próxima.